Olá, estudantes do 6º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte pré-cabraliana, música. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete, Cláudia, aqui com a gente. Oi, Cláudia! Vamos juntos? Então vamos lá. Então, conhecer e entender a arte pré-cabraliana. Professora, o que é isso? Arte pré-cabraliana? A gente já vai descobrir, tá bom? Só um momentinho. A gente vai viajar, embarcar nessa história. Então, para refletir um pouquinho, você conhece as suas origens? Você sabe de onde você veio? Seus pais ou avós vieram de outros estados ou países? Já conversou sobre isso com eles? Legal você descobrir a sua história, as suas origens, né? Então, pesquisa aí, pergunta para o pai, para a mãe, para a tia, para entender um pouquinho da sua história. Que costumes eles trouxeram desses lugares, né? Comidas, músicas, danças, quais eram esses costumes? O que você acha que o termo pré-cabraliano significa? O que significa esse termo? Pré-cabraliano? Não sei não. Vamos pensar um pouquinho? Então, ó, o período pré-cabraliano, ele é de antes das caravelas, né? Então, antes das caravelas portuguesas chegarem ao Brasil, existia muita arte feita pelos nossos povos indígenas. Então, a cultura, a arte que já existia aqui no Brasil. Então, antes das caravelas chegar. Então, os nossos povos indígenas estavam aqui criando muita arte, né? Música, pinturas, vasos, cerâmicas, já tinha muita arte aqui. Então, artesanatos, né, pinturas corporais, músicas, festividades, crenças, né, entre outras. Chama-se esse período, né, arte pré-cabraliana, ou seja, arte feita antes da chegada do Pedro Álvares Cabral. Né? Então, aí já está, né, a nossa cultura já existia aqui, já estava muito forte com os nossos povos indígenas. Então, tudo que acontecia antes da chegada do Cabral, arte pré-cabraliana. A arte trazida pelos europeus encontrou aqui a arte criada pelos povos indígenas, né? Então houve essa mistura, já existia os nossos povos indígenas aqui no nosso país, muita arte, muita festa, muita dança, muita crença, muita pintura corporal, né? Muitos instrumentos e utensílios feitos de forma artesanal e a chegada dos portugueses trouxe essa mistura também. Então, o encontro entre esses dois mundos bem diferentes, né, deu início às misturas culturais que contribuíram para a nossa formação da arte e cultura brasileira, né? Então, traz essa mistura do nosso povo, né, que é muito diferente, que tem várias influências. Então, foi misturando aí os povos indígenas com os portugueses, foi misturando e criando a nossa identidade nacional. Aqui um exemplo, né, da arte que já estava sendo feita aqui, né, pelos povos indígenas. Uma urna funerária de cerâmica da cultura majoara, né, decorada com incisões sobre branco e vermelho. Então, olha só, um trabalho feito de forma artesanal, né, que os povos indígenas têm essa grande relação, né, com o artesanato, né, todo o trabalho feito de forma manual, esse cuidado também e relacionando com a natureza, né, com os animais, então esse grande respeito pela mãe natureza. Então, aqui um exemplo, ó, observe, né, essa urna funerária, os detalhes, a riqueza, né, da expressão, que é muito bacana na arte majoara, né, dos nossos povos indígenas. Os europeus trouxeram para o Brasil, né, várias manifestações artísticas que aqui se manifestaram, como a cultura indígena e depois como a cultura africana e afrodescendente. Então, o nosso povo tem essa mistura, né, de vários povos e que forma a nossa identidade nacional, né, a arte brasileira, a nossa cultura. Observe um pouquinho essa imagem para vocês verem essa relação, né, de diferentes povos, diferentes danças, que é muito rico na nossa cultura. Olha só as cores, né? A beleza, a variedade, né, de povos e culturas que nós temos no nosso país. E então, gente, com a chegada do Pedro Álvares Cabral, terra vista! Terra vista! E assim
né, continua a nossa história. A chegada na embarcação a nau de Pedro Álvares Cabral, né, que avista, né, uma embarcação que estava indo a caminho da Índia, né, não estava pensando em chegar aqui nas terras brasileiras. A caminho da Índia, a expedição chegou aqui no Brasil em 1500, né? E aí houve toda essa mistura de povos, né? Essa relação dos povos indígenas que já estavam aqui, né? Que já tinha toda a cultura, a pintura, a música, danças, crenças e misturou também com a arte, né, dos europeus. Então vai fazer essa mistura linda, né, e ampla da nossa cultura brasileira. Então olha o exemplo aqui da embarcação, né, a nau de Pedro Álvares Cabral. Então, arte em ação, inspirada nas culturas dos povos indígenas e dos portugueses, cria uma obra de arte. Pode ser por meio da pintura, desenho, recorte, colagem, dança, teatro, música, poesia, cinema, né? Use sua criatividade e explore a linguagem artística que preferir. Então vamos pensar, né, nessa mistura, imaginar esses dois povos diferentes se conhecendo, né? E como seria essa obra de arte, né? O que vocês iriam criar, né? Uma dança, um teatro, uma encenação, uma música, uma pintura, um desenho, um mosaico. Usem da sua criatividade, tá bom? Arte em Ação é com vocês.
Capricharam aí na arte em ação? Muito bem, hein? E lembra, se não deu tempo de terminar, continua depois, tá bom? Pesquisa, cria sua arte, que é muito importante. Então, partitura Mimo Amor. Então, assim, a arte dos povos indígenas influenciaram os europeus e assim como a arte dos europeus também influenciou, né, os nossos povos indígenas, a nossa cultura brasileira. Então, Mimo Amor, um exemplo, né, de uma canção que veio de Portugal e trouxe toda essa beleza e poesia também para o nosso país, né? Então, um gênero popular entre os séculos XV e XVIII. Então, nessa partitura, nós vemos uma das partes, né, de Vilâncico, Mimo Amor, de 1500, de um autor desconhecido. São 3 vozes cantando a mesma poesia, mas com melodias diferentes, o que a gente chama de contraponto. Então, tem uma melodia e tem outras, né, diferentes ali juntos, cantando ao mesmo tempo. Então, isso, o contraponto. E essa canção era considerada, né, imprópria, né? Então, não poderia ser cantada, não era uma coisa religiosa. Mas, com o tempo, ela vai ser aceita pela igreja também e passa a ser cantada na igreja também, de forma religiosa, né? Então, ó, na linha superior está a voz mais aguda, né? Mais fininha, né? Aguda. Então, designado soprano, que faz um movimento de como se estivesse a subir e descer uma escada, enquanto as outras 2 vozes realizam um contraponto. Então, tem a voz aguda e 2 outras vozes diferentes para fazer esse contraponto. Então, contraponto, né? Mas o que é contraponto, professora? Você já falou aí 2, 3 vezes o que é contraponto, né? O que é isso, né? Então, imagina um ponto com uma nota que chamamos em uma música como cantos firmes, uma melodia original. Então, o contraponto é uma melodia que, seguindo o parâmetro térmico, contrapõe a melodia original, o ponto. Então, vai ter a melodia e vai ter uma outra para contrariar ela, né? Ir ao contrário. Então, um contraponto ali, fazendo essa brincadeira de melodias diferentes. Vilâncico, quando os portugueses vieram para cá, trouxeram sua cultura, seus modos, seus hábitos, né? Assim como os nossos povos indígenas tinham seu costume, sua cultura, seus hábitos, os portugueses também, né? Eles tinham seus costumes, seus hábitos, sua cultura, né? Então, o vilâncico é um exemplo de música que veio com as caravelas. É uma forma musical e poética popular entre os séculos XV e XVIII, né? Então, veio com os portugueses para cá. A origem desse nome parece apontar para os habitantes da vila, né? Os vilanos, em espanhol. Era parte da cultura popular da Espanha e de Portugal. Era considerada, lembra que a professora falou, profana, inadequada para a igreja. Não era uma música para, né, os fiéis cantarem. Mas, com o tempo, passou a ser cantada pelas igrejas também, associando-se especificamente ao Natal. Então, olha só que legal, né? De profana, ela passa a ter o cunho também religioso, né? E se difundindo ainda mais, se espalhando ainda mais. Atividade, agora é com vocês, hein? Vamos ver. Que tal você pesquisar em seus acervos da família objetos que carreguem memórias, como fotografias antigas, instrumentos musicais, ferramentas, receitas típicas, né? Etc. Você pode fotografá-los ou fazer anotações. Então, aí é uma pesquisa na memória familiar aí, né? O que vocês têm, né? Que era do vô, da avó, da tia, né? Da mãe. Então, uma fotografia que vocês tiraram juntos, talvez, né? Ou um instrumento musical que está passando aí de geração a geração. Então, pesquise um pouquinho aí dessa memória familiar de vocês, tá bom? E daqui a pouquinho, eu e a Cláudia estamos de volta.
Capricharam aí nessa pesquisa, né? Descobriram muita coisa da memória de vocês, familiar. Muito bom, muito legal isso, né? Então, retomando, o que nós vimos na aula de hoje, nesse vídeo, né? Nesse vídeo nós vimos que quando os portugueses aqui chegaram, se depararam com uma grande riqueza natural e cultural, né? Os nossos povos indígenas já estavam aqui e fazendo muita arte, né, gente? Muita música, muita pintura corporal, né? Rituais. Então, toda a relação com a natureza, respeito com a mãe natureza, então estava presente nessa identidade dos povos indígenas. Então, eles se depararam com essa cultura bem diferente. Pois os povos indígenas já faziam muita arte, né? Artesanato, cerâmicas, pinturas corporais, danças, cantos, entre outros. Os portugueses também influenciaram a cultura do povo brasileiro com sua chegada. Um exemplo que nós vimos aqui foi a partitura Mimo Amor. Então foi uma troca, né? Uma troca de ideias, de culturas e, claro, também um choque cultural, né? Duas culturas bem diferentes, né? Dos povos indígenas, dos europeus, e que vão se unindo ali, agregando e formando a identidade nacional, né? A identidade brasileira, que tem toda a nossa dança, nossa música, artesanato, né, pinturas, que foi misturando, né, a canção Mimo Amor, né, trouxe também essa diferença também cultural e agregou também aqui no nosso país. Então, duas culturas bem diferentes que se uniram ali e criaram muita arte, muita cultura e criaram nessa relação aí bonita que nós temos na nossa identidade nacional, que traz essa variedade de povos, de cultura, que é muito grande, muito bonita, né? Aqui as nossas referências, a nossa tela azul. Então a gente falou, né, dessa arte o que mesmo? Arte pré-cabraliana. Olha que termo diferente, né? A prof tem que pausar aqui para não errar. Que é a cultura, vamos ver se vocês lembram, né? Arte feita antes do período da chegada do Cabral, feita pelos nossos povos indígenas. Então, a gente chama esse tipo de arte pré-cabraliana, né? Antes do Cabral, a arte dos nossos povos indígenas. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a arte, né, pré-cabraliana, a música, e espero que vocês tenham gostado. Até breve. Beijo no coração!